meu querido irmão, minha querida irmã, graça e paz da parte de Cristo Jesus. Que o Senhor, nosso Deus, nos dê um dia de paz, abençoado na sua santa e augusta presença. Nós estamos aqui hoje, dia 14 de março de 2021, para louvar e bendizer o santo, bendito e poderoso nome de Cristo Jesus. Hoje é o dia que o Senhor nos preparou para estarmos na tua presença, para louvar, para bendizer o seu santo e bendito nome. Mesmo não estando fisicamente reunidos, nós estamos em espírito, unidos para louvar e bendizer o santo, poderoso, bendito nome do nosso Deus. A palavra do Senhor lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 19, verso de número 6, vai dizer exatamente assim: então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia, esse Deus reina e nós devemos bradar, nós devemos clamar e nós devemos cantar ao nosso Deus nesse dia que foi feito para louvá-lo. Então louve ao Senhor, meu irmão, louve ao Senhor, minha irmã, neste momento. Rei dos reis, aqui estou, rendo a ti o meu louvor e adoração, pois tu és Deus acima dos céus, acima de nós. O universo se formou com a tua voz, o mundo inteiro veio a resistir. Verbo de Deus, princípio e fim. E eu te louvarei, Senhor, levantando a ti minhas mãos. Com canções de amor te exaltarei, ministrando com meu coração. Para sempre te adorarei, para sempre te adorarei. Rei dos reis, aqui estou, rendo a ti o meu louvor e adoração. O universo se formou com a tua voz, o mundo inteiro veio a resistir. Verbo de Deus, princípio e fim. E eu te louvarei, Senhor, levantando a ti minhas mãos. Com canções de amor te exaltarei, ministrando com meu coração. Para sempre te adorarei, para sempre te adorarei. Nada pode calar, nada pode deter minha consagração. E eu te louvarei, Senhor, levantando a ti minhas mãos. Com canções de amor te exaltarei,
Saúdo os irmãos na paz do Senhor. Irei fazer a oração de louvor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por este momento, Pai, este momento que nós estamos reunidos em teu nome, Pai, para te adorar, para louvar-te, porque somente tu és digno de louvor, meu Pai querido. Nós te louvamos, ó Deus, pela tua bondade, nós te louvamos, ó Deus, pela tua misericórdia, te louvamos pela compaixão, te louvamos, ó Pai, por todas as bondades, Senhor, que tens feito em nossas vidas. Somos gratos a ti, Pai. Somente tu, Pai, é digno de louvor, Senhor, de louvor e gratidão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, somos gratos a Ti. Te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, amém, amém. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, para que acompanhe comigo a leitura bíblica que será feita nesse momento, que se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 6, a partir do verso de número 9 até o verso de número 16. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 6, do 9 ao 16, vai dizer exatamente assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que há tudo da vida, e de Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo, guarde esse mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu e nem pode ver. A Ele seja honra e poder para sempre. Amém. A esse Deus seja toda a honra, toda a glória, todo o poder para todo sempre, porque Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Que Ele possa sim nos abençoar. Eu sei que muitas vezes nós, como seres humanos, acabamos errando, acabamos fazendo coisas que não agradam ao nosso Deus, mas nesse momento nós temos o privilégio de chegarmos diante de Deus com os nossos corações contritos, pedindo perdão pelos nossos pecados. O Senhor Jesus, ele vai afirmar, e está registrado lá em Lucas 15, verso 7, exatamente assim: eu lhes digo da mesma forma que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. E nós sabemos que nós somos pecadores. Nós não somos justos, nós somos justificados. E por nós sermos pecadores, temos o privilégio nesse momento de pedir perdão ao nosso Deus. Que nós possamos entrar na presença de Deus enquanto nós ouvimos esse cântico, suplicar e clamar pelo sangue de Cristo vertido na cruz, pela misericórdia de Deus em nossas vidas nesse momento. Manso e suave, Jesus nos chama.
por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, vem pecador, vem, com paciência Ele está esperando, hoje por ti e por mim. Não desprezes a quem convidando, chama por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, vem pecador, vem. Correm os dias, as horas se passam, passam por ti e por mim. Transes de morte por fim vão chegando, chegam por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, vem pecador, vem. Oh, quanto amor que Jesus nos tem dado, tudo por ti e por mim. Seu sangue foi sobre a cruz derramado, sim, foi por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, vem pecador, vem. Graça e paz, irmãos, oremos. Pai querido, Pai amado, obrigado pelo teu perdão, ó Pai, pela tua misericórdia. Obrigado por nos perdoar, ó Pai, pois somos impuros, somos infiéis a ti, ó Pai, mas pela tua bondade, tu limpaste nosso pecado, ó Pai, tiraste tudo que é errado de nós, ó Pai. Obrigado por sua bondade e por perdoar nossos erros e nossas iniquidades, ó Pai. Amém. Paulo ele vai dizer aos Romanos no capítulo de número 4, verso de número 7, exatamente assim: como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujo os seus pecados são apagados. Como somos felizes, porque Deus ele nos perdoa, porque Deus ele nos perdoou. E porque nós somos felizes, porque recebemos o perdão de Cristo Jesus, nós cantamos alegremente, nós louvamos esse Deus. Eu te convido neste momento, meu irmão e minha irmã, para se alegrar diante de Deus. Louve ao nosso Deus neste momento.
Pode alguém até duvidar. Sei que há um Deus a me guardar. Eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dai-me de beber da água da fonte da vida, antes que o mar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar. Sei que há um Deus a me guardar. Eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dai-me de beber da água da fonte da vida, antes que o mar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica não, ninguém explica Deus, ninguém
aproximo, quebrantado por seu amor, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a orar nesse momento. Pedir a direção, pedir a iluminação do Senhor, para que Ele possa abrir as nossas mentes, Ele possa falar aos nossos corações nesta noite. Pai, nós te agradecemos pelo rico privilégio de estarmos na Tua presença. E nesse momento, nós te pedimos que o Teu Santo Espírito possa tocar em nossas vidas, possa falar aos nossos corações, ó Deus. Que nós possamos te ouvir nessa noite, ó Pai. E para isso, ó Pai, eu peço para que o Senhor me use poderosamente a falar com os Teus filhos, Senhor, para falar com a Tua igreja, com os Teus servos, ó Pai. Para que assim, ó Pai, possamos te ouvir, te entender e que a Tua palavra faça raiz, faça morada em nossos corações. Abra as nossas mentes, ó Pai, para entender o que o Senhor quer de nós. Ó Pai, que a chama do Espírito Santo possa ser reacesa em nossos corações e, ó Pai, esquentar esse fogo, ó Pai, em nós, ó Deus, esse desejo ardente de te servir a cada dia. Senhor, fala com o Teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. O caminho da Páscoa, ele nada mais é do que a rotina de Jesus para chegar até o ponto central do nosso cerne, do cerne do cristianismo, que é a morte e principalmente a ressurreição de Jesus. E isso acontece, o caminho da Páscoa, ele começa a ser trilhado a partir do momento em que Jesus vem à Terra. A partir do momento em que Deus decide enviar o seu Filho para morrer na cruz por nós. O caminho da Páscoa, como nós falamos na semana passada, ele se dá início quando Jesus, ele desce dos céus. E aí, para trilhar esse caminho, Jesus, ele vive, ensina, ele prega. E chega o momento da crucificação. Então, esse segundo passo do caminho da Páscoa, nós falaremos sobre a cruz de Cristo. Abra sua Bíblia em João, capítulo de número 19, nos versos 19 e 20. João 19, versos 19 e 20 vai dizer exatamente assim. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade.
A epígrafe escrita sobre a cruz trazia a condenação do crucificado e qual crime ele cometeu para servir de exemplo para que todos vissem sobre a cruz. E no caso de Jesus, na verdade, era uma forma de escárnio. Ao mesmo tempo em que relatava o motivo da crucificação e revelava quem realmente Jesus era, o Rei dos Reis, conforme Paulo também vai dizer lá à frente para Timóteo, no capítulo de número 6, verso de número 15. Jesus era o Rei dos Reis. Esse letreiro muito conhecido pelo acróstico INRI, né? I-N-R-I. E eu, quando eu falo INRI, eu não estou falando do INRI Cristo, viu, irmãos? Fiquem tranquilos. O texto do Evangelho de João, ele traz o relato com mais precisão, dizendo que foi Pilatos quem escreveu, ou seja, quem redigiu a essa mensagem. Também o texto é mais completo, visto que Mateus ele descreve apenas este é o rei dos judeus. Este é Jesus, o rei dos judeus, desculpa. Lá em Mateus 27:37. Marcos, ele traz somente o rei dos judeus em Marcos 15:26. E Lucas, este é o rei dos judeus em Lucas 23:38. Mas estas diferentes versões não se contradizem, pois o conteúdo principal é o mesmo, na expressão rei dos judeus que ficou na memória dos escritores dos evangelhos. João ainda inteira que os sacerdotes não gostaram do que Pilatos escreveu, pedindo que escrevesse apenas que ele disse, sou o rei dos judeus, mas Pilatos ele não aceitou. Se você continuar a leitura nos versos 21 e 22, vai dizer exatamente assim. Tradicionalmente, a inscrição na cruz foi resumida, novamente, como eu disse, por INRI, com as primeiras letras latinas da frase completa, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Os 3 idiomas em que o texto ele foi escrito mostram a abrangência da sua condenação, para que o mundo todo soubesse. E hoje, quando nós falamos do caminho da Páscoa, eu queria falar um pouquinho sobre o significado desta inscrição, ou destas inscrições, o que significa a inscrição na cruz. Eu queria falar com os irmãos, trazer para reflexão com os irmãos sobre o sentido dos 3 idiomas usados nesta inscrição. Em primeiro, o texto fala que essa inscrição foi feita em hebraico. E quando nós falamos que a inscrição foi feita em hebraico, nós estamos falando de uma condenação religiosa. O hebraico era a língua religiosa, ou talvez também em outras versões da Bíblia nós encontramos que foi escrito em aramaico. Embora uma língua derive da outra, esta era a língua da religião, visto que o aramaico ele se tornou a língua oficial desde o cativeiro e o idioma dos hebreus passou a ser usado somente no âmbito litúrgico. O próprio Jesus ele falava em aramaico, que é a língua em uso no seu tempo, mas os judeus também sabiam o hebraico, que era um aprendido nas sinagogas. Muitas expressões aramaicas e hebraicas se misturam e são línguas muito parecidas. Em hebraico, a inscrição seria Yeshua HaNotzeri Melech HaYodim. O texto hebraico deve ser lido da direita para a esquerda, e o objetivo de usar essa língua religiosa era para mostrar para todos os judeus que Jesus estava sendo condenado também por eles e por sua religião. Jesus estava sendo condenado pela religião dos judeus. A religião ela condenou Jesus porque ele não veio para fundar uma nova religiosidade. Ele não veio no mundo para revelar uma nova religião. Jesus ele veio ao mundo para revelar a presença do próprio Deus. Toda religião aponta caminhos ou direções,
afirmam suas verdades e descrevem a sua visão sobre a vida, mas o próprio Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, como ele mesmo coloca. Jesus é muito maior do que a religião. Por isso, ele foi condenado por causa da religião, por causa da religiosidade. Os judeus na época, os chefes das sinagogas, eles queriam que a sua religiosidade fosse mostrada, e Jesus condenava isso. Entenda, a tua religiosidade não vale de nada. A religiosidade vazia não vale de nada se nós não tivermos Cristo como centro das nossas vidas. Se nós não tivermos o amor de Deus como centro das nossas vidas, a nossa religiosidade não vai valer de nada. Jesus, ele foi crucificado, e estava escrito lá que ele estava sendo crucificado porque ele era o rei dos judeus, e estava escrito em hebraico para que as pessoas vissem que a religião não leva a lugar nenhum. Jesus, ele morreu para tirar as amarras da religiosidade que nos prendem até hoje. Jesus, ele quer que nós vivamos livres. Livres para amá-lo, livres para adorá-lo de verdade. Nós ficamos muito tristes em não poder estar no templo, isso é verdade, porque nós entendemos que o templo é um lugar para nós termos comunhão, mas existem pessoas que vocês podem ver, né? Até semana passada os templos eram lugares essenciais. E se você vê a movimentação na internet essa semana, que o governador aqui em São Paulo falou que os templos não são mais colocados como serviços essenciais. Muitas pessoas estão falando que absurdo! Como assim os templos são essenciais? Nós precisamos do templo para viver? Não! Nós precisamos de Jesus para viver. Nós precisamos de Cristo em nossas vidas. Nós precisamos de Deus em nossas vidas. Precisamos ser a expressão do amor de Deus para as pessoas. Serviço essencial é o que a igreja é quando ela ama ao próximo, quando ela cuida do próximo, e não o templo da igreja é um serviço essencial. Nós somos essenciais quando nós podemos cultuar ao nosso Deus, quando nós podemos clamar ao nosso Deus, quando nós podemos louvar ao nosso Deus pelos grandes feitos que ele tem feito, e não o templo. O templo são pedras. É bom estar no templo? Abraçando os irmãos, vivendo com os irmãos em comunhão, é lindo, é maravilhoso, porém não é essencial. O essencial é Jesus. Jesus é muito maior do que a religião. Jesus é muito maior do que a religiosidade. A religiosidade torna o amor a Jesus, o amor a Cristo, um amor vazio, um amor superficial. A partir do momento em que nós amamos a Cristo, nós entendemos que somente Ele é o centro das nossas vidas. Portanto, a inscrição na cruz significa a morte da religiosidade, significa que Cristo, Jesus, é maior do que a religião. Em segundo lugar, a inscrição estava também feita em latim. E a inscrição feita em latim significa a condenação política. O latim era a língua romana, como nós vemos lá em Lucas, capítulo 23, 38. O latim, vindo da Itália como seu idioma de então. O português, a língua que nós usamos, tem a sua origem do latim, juntamente com outros idiomas latinos, como espanhol e o próprio italiano, por exemplo. Em latim, o texto da inscrição sobre a cruz seria Jesus Nazarenus Rex Judaeum. Eu acho que é assim, não sou muito bom em latim. Note que as letras são as mesmas do nosso alfabeto, ou seja, letras latinas. E é a partir dessas letras que o acróstico INRI é feito. Todos os documentos do Império Romano eram expedidos em latim. O que faz concluir que o latim ele foi usado para oficializar a condenação no caráter, no âmbito político. Jesus ele foi condenado pelo império porque afirmou ser rei.
o que não era admissível para as pessoas naquela época, porque todos deveriam prestar culto, deveriam adorar, deveriam prestar respeito apenas ao imperador, ao governador. E Jesus, ele afirma ser rei dos judeus. Desde o seu nascimento, Herodes o perseguia, porque ele não aceitava outro rei. Veja o que está relatado lá em Mateus capítulo 2, verso de número 2. Herodes não aceitava um outro rei, mas Jesus disse que o seu reino, ele não é deste mundo, mas é o reino dos céus. Esse reino é para todos aqueles que nele creem. Jesus Cristo, ele é o Rei dos Reis. E uma coisa muito comum nos dias de hoje é o que nós estamos vendo, uma idolatria de políticos. Meus irmãos, não podemos deixar. Não pode ser assim. O que nós vemos nas redes sociais nessa semana que passou principalmente é uma briga de Bolsonaro versus Lula. E as pessoas estão esquecendo do quanto de gente que está morrendo por causa da pandemia. Já começam a fazer comício desses dois políticos de estimação, se assim nós podemos dizer, assim como outros políticos que também podem entrar na briga pela presidência do Brasil em 2022. E estamos esquecendo das outras pessoas que estão morrendo, fazendo políticos de estimação e esquecendo que nós temos um único rei, um único Deus a quem nós devemos servir, Jesus Cristo, aquele que é o Rei dos Reis. Pare de idolatrar pessoas, meu irmão, pare de idolatrar pessoas, minha irmã. Não serão essas pessoas que serão salvadores do Brasil, que serão salvadores da pátria. Não são essas pessoas que vão mudar o mundo, apenas Cristo Jesus pode mudar o mundo. E aí você vai falar, mas Jesus, ele não está aqui neste momento. Mas nós somos expressão de Jesus, nós somos expressão de Cristo, do amor de Deus na terra. Então, através de nós, Jesus, o Rei dos Reis, quer mudar este mundo. Não é com discurso de ódio, não é com discurso de exclusão, não é com discurso de morte que nós mudaremos este mundo, mas é com o discurso de amor, o discurso da salvação aplicada na cruz do Calvário. Meu irmão e minha irmã, se você é uma pessoa que deposita a sua fé em uma outra pessoa, em um político, saiba que ainda dá tempo de mudar. Olhe para o alto. Olhe para Deus, olhe para Cristo, que foi condenado politicamente porque as pessoas não aceitavam que Ele era o Rei. Muitas vezes hoje nós condenamos a Cristo, nós não aceitamos Ele como Rei das nossas vidas. E isso é extremamente prejudicial. Ele deve ser o Rei das nossas vidas, aquele que vai conduzir as nossas vidas. E nós devemos ser embaixadores desse reino, embaixadores desse rei aqui na terra. As pessoas muitas vezes não vão aceitar que existe um novo rei, ou um rei acima deste rei, mas nós devemos falar deste rei a todos. Jesus Cristo, Ele é o Rei dos Reis. Em terceiro lugar, a inscrição foi feita em grego. E uma inscrição feita em grego significava a condenação cultural. A cultura grega, ela foi imposta em todo o império no tempo do imperador Alexandre o Grande. O chamado período helenístico, devido à influência da cultura grega, se destaca pela expansão da ciência e da filosofia. E deste modo, o idioma grego se tornou indispensável para todo aquele que desejasse estudar, para todo aquele que desejasse buscar conhecimento. Em grego, a inscrição sobre a cruz é Iesu ho Nazarios ho Basileu tu Iodaion. As letras, elas são diferentes das latinas, também diferentes das letras em hebraico.
em sua maioria, bem como a sonoridade dessas letras, embora possam haver semelhanças devido à influência do grego sobre outros idiomas, como, por exemplo, o próprio português. O objetivo de escrever em grego era para que se registrasse o fato na história e que todos os estudiosos pudessem saber e difundir o que aconteceu. Até nisso houve a contribuição para a divulgação do Evangelho, meus irmãos. O Evangelho ele foi difundido em todo o mundo. Veja o que Jesus ele vai dizer aos seus discípulos lá em Mateus 28:19. Olha o que acontece lá em Marcos 13:10. A cultura do mundo sempre foi voltada para o pecado e Jesus veio para ensinar sobre o reino de Deus, que não é como as coisas mundanas, por isso ele foi condenado pela cultura. Desde aquele tempo já havia todo tipo de perversão moral quando nós olhamos para os relatos de Paulo em Romanos capítulo 1. E essas perversões faziam do Evangelho uma cultura adversa aos costumes do mundo. Hoje não é diferente. A cultura do mundo condenou Jesus lá atrás e hoje a cultura do mundo continua condenando Jesus. Quando nós nos impomos como igreja, como embaixadores de Cristo, a cultura do mundo, ela quer impor os seus limites, ela quer impor as suas amarras sobre a religião. E isso não pode acontecer. Devemos ter coragem para falar, assim como os apóstolos tiveram coragem de falar, assim como os pais da igreja tiveram coragem de falar, nós hoje devemos falar, devemos testemunhar desse evangelho a todo mundo. A cultura não pode nos calar. Este mundo não pode nos calar, porque nós estamos a serviço do Rei da Glória. Portanto, meu irmão, portanto, minha irmã, eu te convido, eu te convoco para sair da tua zona de conforto e falar aos quatro cantos que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que Jesus Cristo, Ele é o Rei das nossas vidas, não importando o que o mundo diga, não importando o que as pessoas, o que a sociedade disser, nós temos um Rei que morreu para nos salvar e a Ele nós louvamos, a Ele nós engrandecemos e a Ele, em nome dele é que nós trabalhamos e que nós agimos. Nós temos um livro que é a nossa regra única de fé e prática. E não é o código de conduta de classe A, B, C. É a palavra do Senhor, é a Bíblia Sagrada. Este é o nosso livro de conduta, o nosso código de conduta. E nós devemos andar, e nós devemos seguir e agir conforme esse livro nos manda. Esta palavra está cheia de promessas, meu irmão. Essa palavra está cheia de promessas, minha irmã. Mas não somente isso. Ela está recheada de exemplos de pessoas que agiram da forma com que nós devemos agir. Devemos ter ousadia em falar, não ligando para o que as pessoas vão dizer. Devemos pregar a todo instante com as nossas vidas. Ser expressão do amor de Cristo. E quando as pessoas olharem e falar, nossa, você é diferente, você fala, sou diferente porque Cristo habita em mim, Cristo morreu para me dar a salvação e para te dar a salvação também. E é por isso que eu ajo dessa forma, porque Deus ele me ensinou a agir dessa forma, porque Ele agiu assim comigo. Portanto, não deixe a cultura te calar. A cultura condenou a Jesus, a cultura continua condenando a Jesus. Mas nós vamos contra a cultura. Que nós não nos moldemos, tomemos a forma deste mundo, não tomemos a forma dessa cultura, mas que nós possamos transformar este mundo. Transformar de acordo com a palavra de Deus. Jesus, Ele é o Rei das nossas vidas. Eu gostaria de concluir lendo Colossenses 2,14. Vai dizer assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, o removeu inteiramente, encravando-o na cruz. A inscrição da cruz também serve para nós, pois ali
era o nosso lugar. E Jesus, ele cancelou toda a dívida que era contra nós, que eram contra as nossas vidas por causa do pecado, mas em Cristo não há mais condenação. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Jesus, ele foi condenado pela religião, pela política e pela cultura, mas o mais importante a saber é que ele morreu por nós na cruz e que seja o Rei das nossas vidas. Reconheça Jesus como seu único Rei, como seu único e suficiente Salvador, e creia no sacrifício que ele realizou por você. Se você, meu irmão e minha irmã, como cristão, se sentir condenado pelo mundo, lembre-se do que Jesus já avisou. Regozije-se e exulte, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Jesus, ele pagou pelos nossos erros. Ele morreu na cruz do Calvário por causa da religião, por causa da política e por causa da cultura, para que nós possamos viver livres de toda a amarra do pecado. Que Ele assim nos abençoe, que nós possamos continuar refletindo no sacrifício de Cristo enquanto nós ouvimos o próximo cântico. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Sou sem ti, perdida estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Sou sem ti,
Perdida estou sem ti, perdida, perdida estou sem ti, perdida, eu nada sou sem ti, nada, eu nada sou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Amém e amém. Estamos chegando ao final do nosso culto, com a certeza de que nós somos salvos, somos remidos pelo sangue de Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu quero te convidar para fechar os seus olhos. Nós vamos orar agradecidos pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, porque Ele morreu por nós e nos deu a salvação. Feche seus olhos. Vamos agradecer e pedir uma semana repleta de bênçãos. Pai, nós te agradecemos por esses momentos de culto. Te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado e tem falado com o teu povo. Nós te agradecemos porque Cristo morreu na cruz, riscando a cédula de pecado que existia, ó Pai, nos dando perdão, nos dando a salvação. Ele foi condenado pelo mundo, Senhor, pelos governantes, pela religiosidade, pela cultura, ó Pai. Mas nós só podemos agradecer a Deus. Nós agradecemos porque esta condenação haveria de recair sobre nós, mas o Senhor Jesus, Ele tomou sobre si e levou sobre a cruz, e nós agradecemos por isso. Nós agradecemos porque é um peso muito grande para nós suportarmos, viver longe da Tua presença, viver longe, Senhor, da Tua face, ó Deus. Por isso nós te agradecemos, ó Pai. Nós te agradecemos por esses momentos de culto que nós tivemos, porque temos a certeza que o Teu Santo Espírito esteve em nosso meio, falou conosco, ó Pai. E nós te agradecemos por isso. E te pedimos uma semana abençoada, que o Senhor possa, Senhor, a cada dia nos ajudar a continuar caminhando na fé de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Pai, por tudo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Recebam a bênção, que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o amor incondicional de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o ensino e o auxílio do Espírito Santo repouse sobre você, meu irmão e minha irmã, e todos aqueles que são filhos de Deus, que foram resgatados pelo sangue de Cristo, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que nós tenhamos uma semana abençoada, lembrando-se sempre das nossas programações. No final do culto nós temos aí a nossa programação completa da semana e também as programações especiais que temos aí feito, né? Temos programado enquanto conselho. Então, meu irmão e minha irmã, fique atento, nos siga nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, se inscreva aqui no canal do YouTube, deixe seu like, porque se você deixar seu like, mais pessoas podem ser alcançadas, né? O nosso alcance será maior. Envie também o link para mais pessoas, para que mais pessoas possam ouvir da palavra de Deus, tá? Então, que nós tenhamos uma semana abençoada, fique ligado nas programações que nós teremos. E que Deus assim nos abençoe. Boa noite e fique na paz. Eu não vou falar
de tudo que eu quero. Vou contar o